Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora que você está assistindo este vídeo. Eu ia organizar uma mini palestra hoje, não vai ser uma mini palestra, vai ser, na verdade, um momento de reflexão, que tem algumas coisas na minha cabeça organizadas, mas não vai ser uma palestra formalmente. Como nós vamos fazer, né, a tendência do canal de termos vídeos nas terças, aliás, nas segundas e nas sextas. Então, esse vídeo de sexta vai ser um pouco mais longo, a princípio, né? E é um vídeo mesmo para a gente refletir algumas coisas. Meus caros, vamos falar sobre movimento espírita e vamos falar também sobre como o espírita deve se entender, deve buscar-se, né? Buscar entender o mundo, buscar as coisas em sua volta. Antes de mais nada, né? A gente precisa entender que ser espírita não é ser perfeito. Absolutamente. Ser espírita é ser exatamente um ser pensante, não dos demais, mas dele mesmo. Dele mesmo. E nós temos um movimento espírita hoje no Brasil, tem falhas enormes, para não dizer outra coisa. Nós temos um movimento espírita organizado em federações, em que, vejam bem, meus caros, prestem atenção no que eu vou dizer, em que a sua maior federação, a Federação Espírita Brasileira, se silencia perante o genocídio ocorrido no Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro. Enquanto a CNBB, por exemplo, emite uma nota de pesar às vítimas, tentando consolar as famílias enlutadas, o movimento espírita se calou. Nós temos um movimento espírita formado por casas espíritas, por federações espíritas, né, ao longo das todas as unidades federativas. Nós temos um espiritismo hoje que cada um faz do seu jeito. E muitos se preocupam com desvios doutrinários, quando, na verdade, o maior desvio doutrinário que nós temos hoje, presente no movimento espírita, é aquele sentimento que está lá no livro dos Espíritos, mostrando como é um absurdo, que é uma das chagas morais da humanidade, chamado orgulho. O orgulho tem destruído casas espíritas por inteiro. O orgulho tem feito do movimento espírita um movimento menor do que ele é. Porque se o movimento espírita ele é menor em termos numéricos, hoje ele está menor no sentido da sua função como mobilizador da sociedade no que tange as pautas que estão aí. Porque nós sabemos que o espiritismo não é a maior religião do mundo e nem eu acho que precisamos ser. Eu não sonho que o mundo todo seja espírita. Eu sonho que o mundo todo seja espiritualizado. Até porque o plano espiritual não é um grande centro espírita, como muitos espíritas acreditam que seja. Isso é algo importante a ser dito e ser refletido. Nós temos um movimento espírita hoje que aceita absurdos e que não faz aquilo que o Kardec recomendava-nos. Espíritas, instruí-vos e amai-vos. Ou amai-vos e instruí-vos, né? Acho que o melhor, no primeiro momento, amai-vos e instruí-vos. Nós não conhecemos a doutrina espírita, os que se dizem espíritas no Brasil hoje. Porque se conhecêssemos de fato a doutrina espírita, na sua maior extensão, nós teríamos um posicionamento crítico a uma série de coisas que eu tenho visto muita gente fazendo vistas grossas, ou a famosa egípcia. Esta é a situação que nós nos encontramos hoje. Porque o espiritismo tem representantes que estão aquém do que é a doutrina espírita.
E quando eu falo os representantes, eu não estou falando somente dos dirigentes espíritas. Estou falando de nós mesmos. Nós que frequentamos as casas espíritas, nós que eventualmente trabalhamos nas casas espíritas. Porque muitos de nós fazemos da casa espírita um verniz social. Existe sim as perpétuas do espiritismo. Existem, elas estão aí. Sabe aquele personagem a perpétua da novela Tieta? Pois é. As perpétuas do espiritismo. Elas se acham donas do conhecimento espírita e só enxergam obsessores, porque não conseguirão enxergar de fato a luz no outro. Até porque se enxergar a luz do outro vai ofuscá-lo. E aqueles que se jactam pelo título de ser presidente da casa espírita ou de ser diretor da casa, aqueles que acham que tem que decidir pelos outros, que não fazem das casas espíritas um ambiente democrático, estou falando aqui no sentido democrático, em que se conversa, se constrói alternativa com um grupo de trabalhadores, e por que não trazer também o frequentador para ele ter consciência de como funciona a casa? Que colocam as pessoas no escanteio. Sempre vai ser aquele palestrante, sempre vai ser aquele que vai fazer um trabalho menor, abre aspas, todos os trabalhos são grandes, mas né, sempre se enxerga assim. Então, há de se ter uma questão de princípio, que é o seguinte: ser espírita não é ser perfeito, mas ser espírita é ter autocrítica. E eu não tenho visto a autocrítica no meio espírita. Eu não tenho visto. Eu tenho visto um movimento espírita que se jacta por uma obra que hoje eu abomino essa obra. Não ela em si, mas o efeito que ela trouxe na cabeça imatura de quem acha que está espiritualizado, que é a obra Brasil, Pátria do Evangelho. Sabe quando tu é professor e tu chega para uma turma de ensino fundamental e aquela turma é uma turminha boa de trabalhar, eles são muito bons. Aí o que os professores fazem? Eles começam a elogiar os alunos. Ah, você é uma turma boa, você é a melhor turma da escola, porque pô, pá. Chega uma hora que aquela turma que, né, vamos dizer assim, que era tão boa, se torna um bando de demônios. Um antro de gente arrogante. Por quê? Porque os professores seivam, muitas vezes, isso no aluno que não tem a maturidade de receber um elogio. Porque para a gente receber um elogio, uma crítica, a gente tem que ter. Se a gente age bem a um ao outro, é porque a gente está muito bem resolvido psiquicamente. Se a gente não está bem resolvido psiquicamente, e crianças e adolescentes estão em maturação, não só organicamente, mas também psiquicamente, se você começar a encher a bola de um adolescente, e vai se tornar aquele piá, né, como diz aqui no Rio Sul, insuportável. E foi isso que aconteceu no meio espírita. Pouco estudo, pouco amor. Pouco entendimento da doutrina. Muita preocupação com o desvio doutrinário. Que, na verdade, a preocupação com o desvio doutrinário é a uniformidade do trabalho espírita, não com o conteúdo espírita. O maior desvio doutrinário que a Federação Espírita Brasileira fez ao longo da sua história, que é se silenciar perante as vítimas da Covid, esses, quando a gente fala isso na Casa Espírita, os caras ficam, não, vamos falar sobre isso, porque se falamos sobre isso, olha, vamos lindar o jogo, gente, papapá. Por que a gente só pode falar? Porque virou um dogmatismo, mas o dogmatismo, talvez não doutrinário, mas prático. Aí, meus caros, nós temos os dissidentes. Valdo Vieira é um dissidente desses, assim, absurdamente, que fala algumas coisas falava algumas coisas com muita lógica, e outras coisas são absurdos completos, né? Completo absurdo. Né? Aí que vem lá o Morel Winkle,
né? Meu Deus do céu. O Morel fala coisas absurdas. E aí, se tu contesta isso, aí vem um bando de gente frustrada nos centros espíritas e enche o saco. Desculpa a expressão chula, mas essa é a expressão. Né? Ai, porque não sei o que, porque está questionando o Morel, porque o Morel é um deus na Terra. Aí nós temos os givaldistas, os rausistas, os chiquistas, os kardecistas, mas nós não temos espíritas. A doutrina espírita ela não tem dono e ela não tem personas, ela tem construtores dela. A doutrina espírita era para ser codificada. Sabe quando que a doutrina espírita era para ter surgido no mundo? Em 1520. Lá naquele momento, é para nascer a semente da doutrina espírita dentro da Igreja Católica a partir da Reforma Protestante. E eu, como estava lá, eu fui um daqueles que matamos essa semente, matei essa semente lá atrás. Mas a semente, quando ela é verdadeira e ela necessita brotar, ela está dentro da lei de Deus, ela brota. Se vai ser em 1500 ou 1857, não tem problema, ela vai brotar. Demorou 300 anos para a gente aprender. E tentamos sufocar a doutrina com os escritos de Jesus. Olha que coisa doida. Portanto, meus caros, o que eu tenho para dizer neste vídeo aqui é que eu tenho visto um negócio chamado vaidade no último grau no meio espírita. E aí, meus caros, se você se envaidece porque você dá um passe, porque você faz uma palestra e usa palavras bonitas, porque você faz vídeos no YouTube falando de espiritismo, você se acha o iluminado ou a iluminada, eu sinto muito lhe dizer, você está sendo o fantoche das trevas. Porque não adianta em nada você ir lá na casa espírita, falar bonitinho, e o ambiente interno da casa ser conturbado. Há uma casa espírita em Porto Alegre, são muitos anos atrás, tá? Eu não vou dar o nome da casa, evidentemente, mas uma casa enorme. Eu, particularmente, nunca fui naquela casa, não conheço aquela casa pessoalmente. Mas é uma casa tão grande que a gente conhece ela, né, de nome. Pois essa casa espírita, ela teve um fato interessante, muito espírita, assim, um fato assim, ó. Vou contar para vocês esse fato. Ela se dividiu em duas partes, em dois grupos. Dois grupos, isso mesmo, dois grupos. Dois grupos mediúnicos. Um odiava o outro. É uma atitude muito cristã, né? Muito espírita. Porque os dois grupos disputavam o poder da casa. Não disputavam, de fato, o entendimento da doutrina. Aliás, se tivesse entendido a doutrina, não haveria disputa de poder. Mas a doutrina espírita, todo dia é deturpada. Deturpada por esses, inclusive, que hoje exaltam o Chico Xavier. E não gosto que a gente fale, mas eu vou falar aqui. O Chico Xavier em vida, pela Federação Espírita Brasileira, pela União Espírita Mineira, lá atrás, década de 40, 50, até 60, quando o Chico se tornou uma proeminência no Pinga Fogo da Tupi, em 1971, o Chico já tinha acho que os seus 40 anos já, né? O Chico aí começou a se tornar alguém muito respeitável no meio espírita. Já tinha uma respeitabilidade, mas até então, Chico Xavier, né, sempre tinha... Os caras no início lá boicotaram muito o Chico. Os espíritas também. Não é só a história da revista Cruzeiro que quis fazer uma matéria para incriminar o Chico. Não! Não. Nem essa coisa toda, porque nem sempre o Chico foi exaltado como muitos hoje exaltam. E exaltam simplesmente não pelo trabalho que o Chico merece ser exaltado, não. É para tentar tirar uma lasquinha daquele brilho que o Chico tem.
Meus caros. Esse é o movimento espírita, que promove, que diz que tem que se fazer reforma íntima, mas não consegue fazer a reforma íntima. E a gente sempre escuta aquilo, deixa isso para outra encarnação. Não, tem outra encarnação, é agora. A doutrina espírita ela é tão bela, é tão fantástica, que eu sempre digo que cada um tem uma continuação. Ela é uma grande colcha, onde cada um tece um pedacinho dela. O Kardec começou os primeiros pontos, complementados por Leon Denis, por Gabriel Delane. Aí depois vieram, para completar essa colcha de detalhes, começou essa colcha grande chamada Espiritismo, doutrina espírita. O complemento dela veio com o Bezerra. A obra do Chico, que trouxe a construção da literatura espírita. Esse é o grande mérito do Chico, além de outros tantos. Veio Edivaldo, que dentro da complementação do trabalho do Chico, trouxe a obra psicológica de Joana de Ângeles. Que para entender Joana de Ângeles, eu repito e digo, não basta só ler o Evangelho, mas há de se entender o sentido de uma obra chamada O Céu e o Inferno. E a partir disso se entende toda a psicologia profunda, porque Joana de Ângeles não estuda. Engana-se que Joana estudou e apresentou-nos para nós simplesmente a leitura da mensagem do Cristo. Ela estudou o Cristo. E muito além disso. Porque a mensagem está aí. Mas compreender o Cristo, que é o nosso paradigma evolutivo, é diferente. Aí vem Manuel Filomeno de Miranda dando lições para o movimento espírita. Que o movimento espírita não as absorve. E, em geral, é claro. Em excelentes centros espíritas espalhados pelo Brasil, existem excelentes espíritas. Não estou dizendo que ninguém presta, porque, pelo contrário, mas tem muita coisa que nós, como espíritas, nós temos que botar o dedo na moleira e dizer, peraí, isso representa a doutrina espírita. Não, mas é que assim, por exemplo, no caso da silêncio da federação com relação à Covid, é que não queria se envolver politicamente, mas se envolveu. Porque muitos dos que silenciaram, a gente sabia muito bem que tinha uma vida fora ligada ao Bolsonaro. Então eu não posso criticar o meu presidente, o meu candidato. Não, mas estava misturando política com a religião. Não estou misturando política com a religião. Eu estou misturando, estou apresentando o comportamento do espírito frente à política que nós temos hoje aqui. Porque nós estamos aqui na vida da terceira dimensão. E esses assuntos têm que ser do nosso interesse, sim. Porque se nós quisermos regenerar o planeta, é a partir da remodelação de quem está hoje. Ou eu estou mentindo? Então é muito bonito falar coisas bonitas, falar coisas que comovem as pessoas. Eu acho isso muito interessante. O que eu não acho interessante é fazermos um teatro, como muitas casas fazem, de lindas palestras, de gente que aparece se concentrando para dar um passe, mas que não concentra-se nas suas próprias vidas. O que eu tenho para dizer?